graça e a paz de Deus seja no seu coração. O Evangelho desta quarta-feira, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha acontecido. Enquanto iam conversando e falando entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos estavam como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estão falando pelo caminho e por que estão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso um forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Perguntou então ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado até a morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem ia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e não encontraram o seu corpo. Voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se então da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante, mas eles forçaram-o a parar. Fica conosco, já é tarde, já é 10ª hora. Entrou ele então. Aconteceu que, estando sentado, tomou o pão, abençoou e partiu e serviu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se da mesa na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, os quais ele estava. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que havia acontecido pelo caminho e como tinha reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. A você que com muito carinho me escuta pelas rádios Alternativa de Guaíra e Vida Nova FM aqui de Franca, São Paulo. Sejam todos bem-vindos a esses canais de evangelização. Hoje o Evangelho é os discípulos de Emaús. Me fez recordar a minha infância, no meu grupo de jovens. Hoje eu estou com 36 anos, então isso foi algumas primaveras atrás. Eu lembro que quando eu participava do grupo de jovens Esperança do Amanhã, nós fizemos um teatro justamente deste Evangelho, os discípulos de Emaús. Eu e mais outro menino, outro rapaz, éramos os discípulos de Emaús. E um outro jovem, que eu não me recordo quem, era Jesus. Então esse teatro, este Evangelho hoje, narra perfeitamente a ressurreição de Cristo. Repare que Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos que estavam tristes, cabisbaixos, pela morte de Jesus. Mas eles não reconheceram que era Jesus que estava andando com eles. Só foi reconhecer quando levaram Jesus para casa, porque já era tarde. E convidaram aquele homem, eles não sabiam que era Jesus. Convidaram aquele homem para ficar em casa, porque já era tarde para ele sair viajando. Então, quando Jesus começou a consagrar todo o alimento, a repartir entre eles, a consagrar ao Pai, só aí que eles abriram-lhe os olhos, da fé.
Só aí que eles perceberam que era Jesus. E quando eles caíram em si, Jesus, desapareceu. E já era a 10ª hora, já era noite já. O que eles fizeram de tão profunda emoção que eles tiveram, que eles ficaram? Saíram na mesma hora, nem jantaram e foram direto para Jerusalém, onde estavam os 11 apóstolos. E lá eles contaram toda a verdade. Chegando lá, ouviram da boca dos apóstolos também que Jesus tinha aparecido para Simão. E eles contaram então: nós estávamos pelo caminho, tristes, cabisbaixos, e o Senhor apareceu para nós. Então toda essa fama se estendeu por toda a Galileia e é contada até hoje, irmãos, lá pelos judeus, que Jesus apareceu para os discípulos de Emaús. Meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, que nada mais, nada é menos do que a Páscoa do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vive verdadeiramente, aleluia. Jesus vive, Jesus reina, Ele é Deus, Ele é Senhor, morreu numa cruz para pagar os nossos pecados e ressurgiu das trevas dos mortos no 3º dia. Como os discípulos de Emaús tinham escutado, alguns homens escutado da boca das mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram o Senhor. Mas eles ouviram isso, ouviram falar que Jesus ressuscitaria no 3º dia, e mesmo assim eles não acreditavam. Por isso que Jesus foi duro no Evangelho, no versículo 25. Gente sem inteligência. Jesus quis dizer o quê? Vocês não são inteligentes, eu estou aqui, vocês não me reconheceram? E vai acreditando que os profetas vão falar? Só depois do jantar, na hora que Jesus estava consagrando os alimentos, que eles reconheceram o Senhor. Olha só a oportunidade que eles perderam. Estavam próximos do Senhor e não o reconheceram. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Jesus se faz presente no outro e nós não reconhecemos. Nós queremos julgar, nós queremos jogar pedra, nós queremos desfazer do outro. Você já parou para pensar que cada pessoa que você maltrata, que você dá má resposta, que você esnoba, que você finge que não conhece, que você finge que não vê, que pode ser Jesus? Já parou para pensar nisso? Então para pensar no dia em que nós começarmos a tratar um ao outro como se fosse o próprio Cristo, nunca mais esse mundo padecerá. Esse mundo só está, essa baderna que está, esse mundo só está perdido como está, porque nós não reconhecemos no outro a figura do Cristo ressuscitado. Deus te abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueçam de compartilhar.